Tudo se inicia quando Jerônimo e Gonçalo acompanham Regina para buscar o resultado do exame. Ao receber o envelope, Regina o abre com as mãos trêmulas, e ao ler as palavras, seus olhos se enchem de lágrimas de emoção. Ela agradece a Deus, pois, após 25 anos, finalmente sabe que sua filha está viva. Com a voz embargada, Regina declara que em breve, poderá abraçá-la e beijá-la como sempre sonhou. Jerônimo, curioso e emocionado, pergunta qual das duas irmãs é sua filha. Regina, ainda em choque, revela que é Roberta. As palavras saem com dificuldade, mas carregadas de alívio e alegria. Ela diz que, agora, sabe que Roberta é sua amada Regininha, tirada de seus braços ainda bebê. Regina promete que dará todo o amor que não conseguiu oferecer nesses anos e espera que Roberta a aceite como mãe. Gonçalo, confiante, afirma que Roberta vai entender e aceitar esse amor. Jerônimo, por sua vez, celebra o fim do sofrimento de Regina e destaca que ela merece essa felicidade. Regina agradece o apoio dos dois, profundamente grata por não estar sozinha nesse momento. Enquanto isso, em outra cena, o padre tenta escapar de uma conversa desconfortável com Karina. Fingindo uma forte crise de tosse, ele interrompe a pergunta dela, alegando que não está bem para pensar ou responder. Karina, percebendo a situação, diz que vai deixá-lo descansar, mas reforça que eles ainda têm uma conversa pendente. Ao sair, o padre fica visivelmente aflito, tentando imaginar como lidará com o confronto inevitável. De volta ao momento com Regina, Jerônimo admite que sempre acreditou que Renata fosse sua filha, pois as duas são incrivelmente parecidas. Regina, no entanto, garante que é Roberta, mas faz questão de ressaltar que também tem um carinho enorme por Renata. Mesmo assim, Jerônimo insiste, questionando se Renata tem algum problema no coração, ao que Gonçalo responde negativamente. Se tivesse, ele e Regina certamente saberiam. Jerônimo comenta, indignado, sobre como Josefina foi capaz de tratar sua própria filha de forma tão cruel durante toda a vida. Regina, com um tom firme, define Josefina como uma mulher sem limites, mas reafirma que não fará distinção entre Roberta e Renata. Ambas receberão seu amor. Gonçalo concorda, declarando que seu sentimento por Renata seguirá o mesmo, independente de Roberta ser a filha biológica de Regina. Nesse meio tempo, Josefina aparece em um lugar isolado. Em um ato brutal, ela pega uma pá e ataca um homem, que cai ao chão. Na casa de Regina, Gonçalo sugere que ela conte logo a verdade para Roberta, mas Regina hesita. Ela tem medo de afetar a saúde frágil da filha, que tem problemas no coração. Gonçalo propõe conversar com o médico para avaliar os riscos, enquanto Jerônimo pede para ser avisado, pois quer estar ao lado de Renata quando tudo for revelado. Ao notar o colar que Regina usa, Gonçalo comenta que suas filhas têm um idêntico. Ele se lembra de como Josefina insistiu para que ele comprasse um igual para as meninas desde que se casaram. Jerônimo observa que Josefina parece ter feito isso para confundir ainda mais a situação. Regina concorda, mas agradece por finalmente ter certeza sobre quem é sua filha. Algum tempo depois, Regina e Gonçalo levam Roberta e Renata para sua casa. Roberta elogia a beleza do lugar, enquanto Renata comenta sobre como é acolhedor. Ao ver uma foto antiga de Carla, Renata pergunta sobre a senhora, e Regina, com tristeza, explica que ela faleceu há algumas semanas. Renata lamenta a perda,
e Regina diz que sua mãe teria adorado conhecer as duas irmãs e viver aquele momento tão especial. Roberta, intrigada, pergunta por que seria tão importante, e Gonçalo responde que elas em breve receberão uma notícia muito significativa. Enquanto isso, Josefina entra disfarçada na mansão e sobe sorrateiramente para o quarto. De volta à casa, Regina decide compartilhar sua história com as meninas. Ela começa dizendo que passou muitos anos sem saber quem era sua filha. Roberta, curiosa, questiona quem seria, mas Gonçalo pede que ela deixe Regina terminar. Regina conta que seu marido teve uma amante, e ambas engravidaram e deram à luz no mesmo dia, no mesmo hospital. Um ano depois, a amante, movida por raiva, roubou sua filha. Renata, incrédula, pergunta onde essa mulher está agora. Regina responde que não sabe exatamente, mas confirma que se trata de Josefina. Emocionada, Regina revela que sua filha está ali, sentada com ela. Roberta finge surpresa, enquanto Renata não consegue acreditar que sua mãe foi capaz de algo tão terrível. Regina prossegue, explicando que Josefina ficou furiosa ao descobrir que Roberto deixou sua herança para a filha que teve com sua esposa, levando-a a roubar a menina. Roberta, com ar de fragilidade, afirma que o médico permitiu que elas tivessem essa conversa. Regina sugere adiar, caso elas precisem de mais tempo, mas Roberta insiste. Ela e Renata têm o direito de saber a verdade. Renata, ainda atordoada, se aproxima de Regina, ansiosa para descobrir qual das duas é sua filha. Enquanto isso, Jerônimo está inquieto. Ele pensa em Renata e no impacto que essa revelação pode ter sobre ela. Decidido a confortá-la, envia uma mensagem dizendo que sabe pelo que ela está passando, que está ao lado dela e que a ama profundamente. De volta à casa de Regina, ela conta que Josefina pediu o dinheiro da herança que Roberto deixou. Renata, ainda tentando juntar as peças dessa história, pergunta como era seu pai e se ele tinha alguma semelhança com Josefina. Regina responde que não, que ele era um bom homem, mas que cometeu o erro de se envolver com Josefina. Apesar disso, ela acredita que ele sempre quis proteger as duas filhas. As irmãs perguntam se Josefina revelou quem é a filha verdadeira de Regina. Regina explica que Josefina não contou diretamente, mas aceitou dinheiro para entregar as provas. Gonçalo completa dizendo que foi Jerônimo quem conseguiu o dinheiro, pois ele mesmo não podia ajudar na época. Renata, confusa, pergunta se Jerônimo já sabe de tudo, e eles confirmam. Regina conta que pegou a escova de cabelo de Roberta para confirmar suas suspeitas e que agora não há mais dúvidas. Em seguida, Regina pega o resultado para revelar a verdade. Roberta, com uma expressão calculada, pega o envelope, mas em um gesto inesperado, entrega para Renata abrir. Renata lê o resultado, decepcionada, e confirma que Roberta é a filha biológica de Regina. Na mansão, Josefina está no quarto de Roberta, inquieta e irritada pela demora dela. Ao ouvir um barulho, decide se esconder. Eulália entra no quarto e se depara com Josefina, que exige saber onde está Roberta. Eulália, nervosa, diz que não sabe e implora para não ser atacada como Constanza. Josefina, impaciente, manda Eulália não falar besteiras e pergunta o que ela foi fazer ali. Eulália explica que estava preparando uma mala para o motorista levar. Josefina ordena que ela descubra para onde a mala será levada, ameaçando ir atrás da mãe de Eulália. Apavorada, Eulália obedece.
De volta à casa de Regina, Roberta tenta se aproximar de Renata, dizendo que nada vai mudar entre elas, mesmo sendo apenas meias-irmãs. Regina reafirma que ama as duas igualmente. Roberta, em tom dramático, comenta que sabe que Regina queria que sua filha fosse Renata, pois sempre a tratou bem desde o início. Regina garante que isso não faz diferença, o amor que sente por ambas é incondicional. Gonçalo aproveita o momento para anunciar que ele e Regina se casarão em breve e que juntos formarão uma nova família, incluindo Matias. Na mansão, Josefina observa de longe enquanto Eulália fala com o motorista. Assim que tem oportunidade, ela confronta Eulália novamente, exigindo saber para onde sua mãe está indo. Eulália revela que ela está indo para a casa da noiva do Sr. Gonçalo. Josefina, tomada pela fúria, golpeia Eulália, que desmaia. Enquanto isso, na casa de Regina, Roberta comenta que são muitas emoções e diz que vai descansar. Antes, ela se aproxima de Renata e garante que não haverá diferença entre elas. Dá um beijo aparentemente carinhoso na irmã, mas sua intenção é clara. Regina aproveita para mostrar o quarto de Roberta, que aceita o convite. Gonçalo se aproxima de Renata para consolá-la. Aos prantos, ela confessa que não entende por que Josefina sempre a tratou tão mal. Gonçalo tenta confortá-la, afirmando que agora eles formarão uma nova família. Renata, ainda chorando, admite que gostaria de ser filha de Regina, pois sempre sentiu que ela a procurava com tanto amor. Gonçalo a abraça e reforça que, para ele, ela sempre será sua amada Renata. Na empresa, Adriana e Matias observam fotos do local onde viajarão. Adriana pergunta se eles terão tempo para aproveitar a viagem. Matias sorri e sugere que escapem entre uma reunião e outra. Ele então pergunta se ela já falou com César, mas Adriana admite que ainda não, pois ele tem estado muito ocupado. Matias provoca, sugerindo que ela pode estar enrolando por saber o que precisa dizer. Adriana fica pensativa, claramente incomodada. Enquanto isso, César está no trabalho quando começa a sentir uma forte dor de cabeça. Ele deixa cair o cesto de frutas que carregava, mostrando sinais de exaustão. Ao mesmo tempo, no presídio, o detetive conversa com o diretor. Ele relata que Branca tem feito ligações para seu cliente diretamente da prisão e pede que isso seja investigado. O diretor, alarmado, pega o telefone e ordena que Branca seja levada até ele imediatamente. Por outro lado, Honório leva Constanza para sua sessão de reabilitação. Ele a elogia, afirmando que ela está progredindo muito bem, e promete que assim que ela melhorar, eles farão uma segunda lua de mel. Constanza, com um sorriso tímido, consegue dizer que quer se casar novamente, e Honório acha a ideia maravilhosa. Logo, a médica chega para iniciar os exercícios. Durante a sessão, Constanza é elogiada por seu esforço e dedicação, e Honório, com um olhar confiante, garante que em breve tudo voltará ao normal. No presídio, Branca é levada à sala do diretor. Ao entrar, ela imediatamente avisa que só o procurará novamente quando precisar usar o telefone. O diretor, porém, está visivelmente irritado e diz que, por culpa dela, ele agora enfrenta sérios problemas. Ele conta que a polícia esteve no presídio investigando as ligações que ela fez. Branca, intrigada, pergunta o que ele disse, e ele responde que prometeu às autoridades que isso não acontecerá novamente. Branca, no entanto, não acredita nele.
Ela afirma que ele não vai cumprir sua palavra, pois gosta de estar com ela. O diretor, decidido, diz que tudo entre eles terminou. Em um ato de desespero, Branca começa a implorar, chamando-o de Honório e pedindo que ele não a abandone. A confusão mental de Branca fica evidente, e o diretor, desconcertado, chama os enfermeiros, que entram e a retiram da sala à força. Enquanto isso, Regina conversa com Gonçalo sobre sua preocupação com Renata. Ela expressa seu desejo de ver a família unida, como Gonçalo idealizou, eles dois, Roberta, Renata e Matias. Gonçalo, confiante, afirma que esse sonho se tornará realidade. Contudo, ele não consegue esconder sua apreensão sobre o que Josefina pode tentar fazer para impedir essa felicidade. Na fazenda, Carina vai até a cozinha e encontra Matilde e Manuela. As duas estão preocupadas e perguntam como ela está. Carina explica que veio apenas buscar suas coisas, pois decidiu morar com Alzira. Matilde, no entanto, pede que ela converse com Lázaro antes de tomar qualquer decisão definitiva. Ela insiste que Lázaro não foi infiel. Intrigada, Carina pergunta onde ele está, e Manuela responde que ele saiu para resolver alguns trabalhos, mas deve voltar em breve. Carina, sem se comprometer, diz que levará suas coisas agora, mas que volta depois para ouvir o que ele tem a dizer. Enquanto isso, Renata está deitada, perdida em pensamentos. Ela tenta entender como sua mãe pode odiá-la tanto, mesmo sendo sua filha. Nesse momento, o som de uma mensagem interrompe seus pensamentos. É Jerônimo, que escreve dizendo que entende o que ela está passando e que estará ao lado dela, independente de tudo, porque a ama. Renata lê a mensagem com os olhos marejados e responde, marcando um encontro no bar A Mentirosa às 9 da noite. Depois de enviar a mensagem, ela se deita novamente, tentando acalmar o coração turbulento. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.